Olá Milena, aqui é o Gabriel. Estamos começando a correção do seu exercício E5. Ao abrir o seu arquivo, eu não recebi a mensagem que ele contém links dinâmicos. Então provavelmente você perdeu os links da sua Hammock. Certo? Você precisa dar uma olhada nisso para fazer a correção. Deixa eu ver aqui rapidamente. Em Edit, você realmente nem tem os links, senão eu poderia vê-los aqui. Você está... Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Você está mexendo com algumas coisas que nós vamos ver mais para frente. A porcentagem concluída, você está mexendo com controle já. Seria legal nós fazermos isso somente quando chegar na hora certa do curso. Tá ok? Então eu vou fazer isso aqui. Selecionei todo mundo, vim em Task Information. Porcentagem concluída igual a 0. Tá ok? Além disso, ainda no seu indicator, eu posso ver que existem alguns deadlines que estão estourados aqui. E isso vai interferir no caminho crítico. Tá certo? Por quê? Quando um deadline é criado, ele interfere no caminho crítico de modo que o project não mais usa o cálculo normal, da sequência de atividades para saber a folga total. E sim, ele interpreta como não pode passar do deadline. Passando já é crítico. Então, para não atrapalhar a gente, eu vou pegar esse e tirar o deadline. Tá ok? Assim não vai atrapalhar quando nós formos ver o caminho crítico do seu projeto. Bom, eu vou passar para o modo 95, aqui, onde você deveria ter mudado o campo texto ao lado das barras azuis. Isso como? Cliquei com o botão direito, vir em Bar Styles, aqui no texto você mudou de Resource Names para responsável. No entanto, estou vendo aqui vários responsáveis. E no caso nós temos somente um sempre. Ok? Então depois você decide aqui quem é o responsável realmente por essas atividades. Eu vou inserir, tirar esse autofiltro, vou inserir aqui responsável. Não tem. Então, contact. Eu vejo aqui que você inseriu vários. No caso, vou pôr você como responsável. Agora fica somente o seu nome ao lado das barras aqui. Anote, por favor, o número 92 e nessa correção você pode escolher mais um colega para enviar a sequência numérica, certo? Não vou apontar ninguém não. Bom, então no modo 95 você tinha que fazer isso, de mudar o campo texto, e ainda ele serve como primeiro contato com um modo do tipo Gantt para um panorama geral do cronograma do seu projeto nesse estágio atual. Então seria legal se você parasse, quando estivesse fazendo esse exercício, parasse nesse ponto para olhar se é isso mesmo que deve acontecer. Porque aqui no Gantt você já reparou, que você tem inícios e términos, duração, a relação entre as atividades. Então, por exemplo, eu estou vendo que esse marco ele não parece ter sucessor, o que não deve acontecer. Então, botão direito, vou inserir aqui sucessor. Esse marco aqui não tem sucessor, certo? Talvez deveria ser aqui o 13. E ficaria assim, tá vendo que interferiu de alguma forma. Eu sei que você está vendo as correções porque você envia a sequência numérica, mas além de assistir as correções, é importante que você faça as alterações no seu arquivo, certo? Por exemplo, esse marco não ter sucessor, provavelmente eu corrigi no seu exercício E4 ou E3. E3. Bom, vamos ver aqui se você salvou a linha de base. Em Tools, Options não. Em Tools, Tracking, Set Baseline, lembrando que no Project 2003 é Save Baseline
mas só muda o nome. Então eu vejo que você salvou aqui dia 15 a sua baseline. Muito bem. Ao longo do curso nós vamos salvar 4 baselines, representando cada uma um estágio de planejamento do nosso curso. A primeira somente com o tempo planejado, a segunda levando em consideração recursos, a terceira custo e a última definitiva que nós usaríamos já para controle, certo? Bom, passando para o modo seguinte, nós temos uma formatação toda aqui gráfica que deveria ter sido feita. Vamos dar uma olhada. Primeiro eu vou tirar aqui os sucessores, né, que foi eu que inseri, e não deve ficar aqui. E o seu Gantt é bem confuso, né? Bom, não que esteja errado, mas pelos tipos de sequenciamento, de relação entre as atividades que você criou, ele fica bastante confuso. É difícil de entender mesmo. Aqui, por exemplo, o início dessa determina isso, sendo que o término dessa determina o término dessa. Além disso, o início também. Essa aqui ficou interessante. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só. Ih, me perdi. Fui dar o zoom e me perdi. É aqui? O término dessa está determinando o término dessa. Deixa eu ver. Finish to finish. Além disso, o término dessa determina o início dessa aqui. Mas o início dessa também determina o início dessa aqui. Então, essa ligação aqui ela é desnecessária. Por quê? O início disso vai sempre vir antes do término dela mesma, que também determina o início dessa. Eu falei muito inícios e términos, mas espero que você tenha entendido. Se isso aqui nunca vai acontecer antes dessa aqui, essa aqui manda sempre. Então essa aqui eu vou deletar. Tá ok? É isso aí. Deixa eu selecionar ela aqui. Aí ela continua tendo um predecessor, mas não sei se ela tem sucessor. Se não tiver, deixa eu ver, isso aqui é o que? Finish to start from ID 27 para ID 32. Então ela tem 27 para 32. Então ela continua tendo predecessor e sucessor, então fechou. E agora fica mais interessante aqui essa ligação. Acho que é a mesma coisa aqui, ó, para essa atividade. Não, para essa até que faz sentido. O término, os inícios iguais, só que elas devem terminar juntas. Se essa atrasar, essa vem junto. Já poderia ter começado, mas não vai começar porque tem que terminar junto dessa. Tá, essa tá legal. Bom, depois você pode até dar uma geral e ver essas relações. Mas vamos ver aqui as formatações que você criou no seu Gantt. Botão direito, Bar Styles. Eu vou descer até encontrar essas formatações aqui. Não repare se esses nomes estiverem diferentes dos que você criou em casa. Quando você passa de um programa para o outro, no caso do seu project para o meu, é comum isso acontecer. Mas isso aqui é a folga livre. Essa linha superior verde, embaixo é a folga total. O que determina se uma atividade é crítica ou não, né? Folga total igual a zero, ela é crítica. E aqui é justamente crítico. Então, as duas de cima vão de normal, dos seus términos, até free slack e até total slack, que é justamente folga livre e folga total. Lembrando que normal aqui é tudo que não é marco nem summary. Ele chama de normal. Poderia ter um nome mais interessante, mas é normal. A crítica, além de normal, ela deve ser crítica. Então você põe aqui critical, ele já calcula folga total igual a zero, ele considera crítico. No caso nós vamos pintar de vermelho. Repare que quanto mais embaixo nessa lista de formatações e de critérios, mais sobreposto fica para a nossa visualização. Por isso que essa vermelha ela fica em cima, e é o que nós vemos, fica em cima da azul, certo? É como se tivesse azul e em cima dela uma vermelha. Então nós só vemos vermelho. Se eu criasse aqui embaixo alguma outra que também levasse em consideração o que é normal, né, as atividades, ela
ela sim que seria levada em consideração. Ok? Então anote, por favor, o número 42. Além dessas três, nós deveríamos ter também a da baseline, que, caso não esteja no seu exercício, deveria estar. É a terceira correção que eu faço e ninguém fez o baseline ainda. Mas é assim, ó. Você vai criar aqui uma nova baseline e por aqui inferior, cadê aqui uma barra inferior da cor cinza. Eu gosto do padrão cheio, inclusive para essas de cima aqui, padrão cheio. E a primeira também. Você vê que fica mais bonito. Mas vamos aqui a baseline. Ela é para as normais, do baseline start até o baseline finish. Assim nós vamos ter uma representação gráfica do baseline. Lembrando que o baseline ele salva início, término, duração, custo, trabalho, todas essas informações para nós usarmos depois para comparação. Então aqui do baseline start para baseline finish. No caso aqui, o que está salvo no baseline do campo start e o que está salvo no baseline no campo finish. Isso vai me dar essas barrinhas cinzas que você está vendo. Então repare que o planejado antes era isso aqui acontecer aqui, mas houve um atraso. É assim que nós podemos entender. Tá vendo? Isso aqui era aqui com esse tamanho, houve um atraso e ainda reduziu a duração. Essa aqui pulou para cá. Isso aqui foi porque eu botei esse marco, essa relação. Mas tá vendo aqui as outras? Então você pode comparar e ver o planejado para o novo planejamento. E você teria somente uma atividade que é considerada crítica. Todas as outras têm algum tipo de folga total. Lembrando, folga livre é o quanto ela pode atrasar até atrasar a próxima atividade, caso que ela seja predecessora. E folga total, quanto ela pode atrasar até atrasar o projeto como um todo. Então repare que somente uma atividade do seu projeto ela é de tal forma que não pode atrasar nem um segundo, senão atrasaria o projeto na mesma quantidade de tempo. Tá ok? Bom, de formatação nós temos que ver ainda assim as grid lines que você criou. Então, botão direito, grid lines. Dia de hoje, você pôs pontilhado em vermelho e status date pontilhado verde. Dia de hoje e status date, a gente vê aqui em project information. Status date, isso aí, NA, e o dia de hoje está aqui, que está errado, mas está aqui. Se eu apertar Ctrl G e aqui na data por dia de hoje, eu vejo a sua linha pontilhada, certo? Dedão. Pronto. Ainda nós podemos falar aqui das reuniões de acompanhamento. Muita gente não gosta de ver essa repetição aqui em cima. Olha só, tá vendo? Ela minimizada, a reunião de acompanhamento, ela não é um summary, ela não é um produto. Então ela simplesmente repete aqui em cima as reuniões. Isso, quando são muitas, fica inconveniente realmente. O que é isso? Isso é uma opção que vem marcada automaticamente nas atividades recorrentes, que é isso aqui, ó. Não, aqui não, né? Tem que clicar na atividade. Geral, é isso aqui. Roll up Gantt para a summary. Se isso estiver marcado, e eu vou mostrar em uma atividade normal, como essa aqui, você teria uma noção de quanto essa atividade representa na summary como um todo. E isso vai subir até o projeto, para todas as summaries acima dessa atividade que você marcou. Tá vendo? Então ela repete esse aqui para mostrar basicamente a proporção disso tudo. Ela é só isso, tá ok? Eu vou desfazer isso, desmarcar, e caso eu desmarque aqui, selecionei as duas, Task Information. Caso eu desmarque aqui, essa aqui some, tá vendo? O que eu e muita gente gosta de fazer. Bom, a sua Hammock, que você vai fazer em casa, e como fazer nós já mostramos no exercício anterior,
ela deveria ter uma formatação diferente, justamente para nós mostrarmos que isso é possível. Então eu vou criar aqui uma Ramoc, vou inventar uma duração para ela, tá vendo duração? Só que ela não deve, eu tirei o seu caminho crítico, então vou fazer isso. Ela não deve apresentar a formatação normal do seu projeto. Você deve dar um duplo clique nela e mudar a cor para verde, para representar aqui uma Ramoc. Além disso, ela não pode apresentar Free Slack nem Total Slack. Então a gente dá um duplo clique na barra e bota o shape vazio, formato vazio. Tem que ser em cima, cadê? Em cima, formato vazio. Pronto. Tá certo? Então anote aí o número 28 e vamos passar para o seu último modo, que é o 115, que mostra os pacotes de trabalho separados quanto a nível org. Pacote de trabalho que você disse que era ou não era. Tá me fugindo. 45? Não. Então, diagrama de rede não é. 75. Bom, é o flag 16 que eu vou pôr aqui mesmo. Aqui não dá, né? Bom, é o flag 16, espero que você tenha marcado corretamente. Mas deixa eu ver. Na 5, vou inserir flag 16. Pronto, pacote de trabalho. Arrasto para cá. Sim, 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 não. Não, sim, sim. Pronto, correto. Agora sim, visto que está correto, a gente pode dizer que o seu modo também está correto. Por quê? Aqui em Project, Grupo, mais Grupo, editando, eu vejo que você marcou Show Summary Task. Por enquanto, as 3 correções que eu fiz, as 3 marcaram, o que é incomum. Geralmente os alunos esquecem de marcar isso. Por quê? É padrão do Project vir com essa opção desmarcada, de modo que não aparece na Summary, não aparece produtos nos grupos. Sendo que o filtro pede aparecer somente o que é pacote de trabalho. Todo pacote de trabalho é um produto. Então, caso isso esteja desmarcado, como eu vou mostrar aqui, fica vazio, já que o grupo manda mostrar uma coisa, mas o filtro não deixa, e vice-versa. Então, Project, Grupo, mais Grupo, editando, deixa marcado. Ok, e Apply. E a gente fica por aqui. Vou pedir para você anotar o número 50. Qualquer dúvida, você, por favor, entre em contato. Um abraço, bom carnaval.